Greve dos professores de São Paulo. Por que param as escolas? Por que os donos de escolas querem cortar direitos? Em primeira mão, eu quero colocar aqui que um dos reflexos da nossa mobilização foi que o sindicato patronal acenou com a reabertura de negociações. Saiba mais aqui na TV FEPESP. O que vai ser da Convenção Coletiva de Professoras, Professores e Auxiliares na Educação Básica de São Paulo? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde foi convocada uma audiência pública para discutir a paralisação dos professores, o impasse na negociação da educação básica e o que vai acontecer aqui para frente. Essa sessão foi convocada pelos deputados da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa diante da importância que assume a tranquilidade, a vida dos professores na rede privada em São Paulo. Para essa reunião foram convidados, por ofício, os presidentes do CIESP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, e da ABPAR, que é a Associação Brasileira das Escolas Particulares. Nenhum dos dois compareceu aqui. Contra a intransigência patronal. A mobilização de professoras e professores na educação básica privada de São Paulo é em defesa dos direitos de sua convenção coletiva. A reivindicação dos professores é justa, e isso motivou a presença de milhares em um histórico ato público na Avenida Paulista, na quarta-feira, dia 23 de maio. Um dia que marca a história dos sindicatos de professores na defesa dos seus direitos. Professores de Osasco e região, Cotia, Carapicuíba e Barueri, está reforçando a esse ato histórico na Avenida Paulista, que nunca jamais poderia imaginar que nós tivéssemos força de trazer a escola particular para fechar a Avenida Paulista. Nós estamos aqui na luta em defesa da Convenção Coletiva dos Trabalhadores do Ensino Particular. Esse é um ato histórico e nós só estamos começando esse ato. Continuaremos no dia 28 e daqui para frente. Hoje aqui é um dia de luta, é um dia histórico, é um dia em que professores e professoras estão na luta pela manutenção de direitos historicamente conquistados. Simpro Guarulhos está presente na unidade com Simpro São Paulo, com Simpro Osasco, com Simpro ABC, para fazer esse dia de luta e para a gente mandar o recado que os patrões merecem. Tirem as mãos dos nossos direitos, não mexam na nossa convenção, vai ter luta. Esse ato foi engrossado por delegações de professores de vários pontos do estado. Guarulhos, Osasco, Santos, Jundiaí, ABC Paulista. Simpro Jundiaí presente, onde tem que ter luta pela garantia de direito de professor, pelo bem-estar do professor, o Simpro Jundiaí está presente. Está acontecendo hoje aqui um momento histórico para nós professores da rede privada, é bom que se frisa isso, uma luta em defesa dos direitos da nossa convenção coletiva, e nós vamos mostrar para esses barões da educação que eles não vão retirar os nossos direitos. Nós vamos vir aqui, nós vamos resistir e lutar até o fim pela nossa convenção coletiva. Ei, patrão, tire a mão da convenção! Os professores têm que entender que esse conflito não é entre sindicatos, esse conflito vai muito além. Os donos de escola estão quietinhos porque eles têm interesse nesse processo. Por isso a gente tem que ir para cima. Se tiver que ir à greve, vamos à greve. O dia 23 de maio foi dia de luta e paralisações em todo o estado. Baixada, estamos na luta, convocando os colegas das escolas próximas e das outras escolas. É fundamental na nossa luta, no momento onde o direito ao trabalho está sendo atacado por vários setores. O dia amanheceu com manifestações em portas de escolas. À tarde, uma grande assembleia tornou pequeno o espaço do Sindicato dos Professores de São Paulo. Essa era a assembleia para decidir o rumo do movimento dos professores. Não houve alternativa e a assembleia foi transferida para a rua,
era muita gente para o auditório do Simpro. Mesmo a rua lateral ao sindicato não foi suficiente para abrigar tanta gente disposta a se manifestar contra a tentativa de corte de seus direitos. E a reunião ocupou a rua principal. O que foi determinado nessa Assembleia é a paralisação na terça-feira, dia 29, tá certo? Pelo amor de Deus, ajuda aí. 29, com a Assembleia aqui no Simpro, a partir das 14 horas. Vamos ao máximo. O que motiva essas manifestações? No início do ano, os donos de escolas anunciaram sua disposição em cortar direitos assegurados em mais de 20 anos de negócio. Os professores sempre negociaram, enfrentando negativas a cada rodada neste ano. E foram até a porta do sindicato patronal procurar sensibilizar os donos de escolas em sua reunião. Suas negativas viraram mote para um divertido clipe musical. Você mexeu com a convenção, quer perturbar o ecossistema. Não, não, a nossa paralisação vai te trazer muito problema. Só um pedacinho. Você mexeu com a convenção, quer perturbar o ecossistema. Não, não, a nossa paralisação vai te trazer muito problema. Só um pedacinho. Nós já estamos sem dinheiro, tão trolando o professor, atiçando o formigueiro, paciência acabou. Se o Ciesp não recua, vamos tocar o terror. Todo mundo vai pra rua, hoje não tem professor. O Sindicato dos Donos de Escolas Particulares quer acabar com as férias coletivas de 30 dias corridos dos professores. Ele quer acabar com recesso de 30 dias, quer acabar com pagamento de janela e horas extras, quer acabar com as bolsas de estudos dos filhos de professores, quer destruir a jornada da professora que é mensalista, quer acabar com a cesta básica, quer acabar com a garantia semestral de salários, com a isonomia salarial, com o pagamento de recesso para quem pede demissão no final de ano e com a irredutibilidade dos salários. Ou seja, eles querem nos ferrar, mas a gente não vai deixar. No final de abril, os donos de escolas abandonaram a negociação. A alternativa dos sindicatos foi procurar a assistência da Justiça do Trabalho com o pedido de dissídio coletivo da Convenção Coletiva. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo chegou a fazer 2 propostas de conciliação ao CIESP, o Sindicato dos Donos de Escolas. As 2 propostas do tribunal foram negadas pelo patronal. Não, infelizmente, foi uma reunião onde o sindicato patronal mostrou a irredutibilidade total com relação às reivindicações dos professores. Intransigência e em alguns momentos até arrogância, né, com relação às reivindicações dos professores, que são históricas, né? Não houve acordo no tribunal, então? Nesta audiência que se propunha uma conciliação, não houve conciliação. O sindicato patronal se recusou a assumir qualquer tipo de proposta. No final, depois de muita relutância, aceitou em admitir uma proposta da vice-presidência do tribunal, onde só as questões que são discutíveis entre as partes vão a julgamento. Há muitas outras questões que ele mesmo reconheceu que há consenso, inclusive sobre a duração da convenção coletiva, inclusive sobre o reajuste da categoria. Mas se mostrou reticente e também já adiantou que vai ser difícil. Como a vice-presidência insistiu, ele acedeu em levar a categoria e vai dar resposta até terça-feira. Essa mesma proposta nós vamos levar às assembleias e vamos manter o nosso calendário. Agora é uma pressão
com o pessoal que está aqui, etc., a pressão no sentido de as escolas se manifestarem contrários à posição do sindicato. Porque o sindicato argumenta que são as escolas que não admitem acordo. E agora nós vamos ver quem fala a verdade mesmo. E nós vamos manter o calendário e só no resto uma paralisação mesmo, para colocar em xeque essas questões que foram apresentadas no tribunal. São sobre essas cláusulas que estavam originando o problema. São recesso, garantia semestral, bolsa de estudo, homologação no sindicato, são 5 ou 6 cláusulas, mais ou menos isso. Bom, eles aceitando isso significa, e o próprio Antiório falou na mesa, que eles aceitam a nossa proposta de reajuste. E eles já se manifestaram nesse sentido, não por escrito. A proposta de reajuste que é média dos índices esse ano, média dos índices o ano que vem, e 3% de aumento real. 3% de aumento real em 2 anos é uma inflação, né? Então esse ano seria 3,5%, 2,14 mais 1,36, o ano que vem seria a média mais 1,64, que vai dar 3. A participação nos resultados, eles começaram com 12,12, estão falando em 12,18, a gente está querendo 18,18. Isso seria objeto de discussão. Mas suponha que fique nos 12,18 dele, etc. e tal. Convenção por 2 anos, o que garante quase todas as outras cláusulas, né? E a relação praticamente de todas as cláusulas garantidas. Só fica faltando essas cláusulas aí, que vai para julgamento exatamente só essas cláusulas, que é a proposta. A gente avalia que a posição que o Gebrim tem, que indo para julgamento dessas cláusulas, a possibilidade de convergir para um acordo seja maior no meio do caminho, tá bom? Primeira possibilidade. Uma pergunta rápida. Se eu entendi bem o que se passou, vocês tinham feito a proposta de que eles aceitassem todas as cláusulas que não eram objeto de polêmica. Foi o que o Gebrim falou aqui na mesa. E aí a gente discutisse só as cláusulas a respeito. Que fosse a julgamento só aquelas que não há consenso. Mas não foi exatamente isso que eles recusaram agora? Que eles disseram que tem que levar para a Assembleia, mas que vai ser recusado? Então, de modo que, se for esse cenário, não está, na verdade, todas as cláusulas em julgamento ainda? Então, calma. Então, essa é a segunda parte. Primeira parte é essa. Se eles aceitarem isso até dia 22. Nós vamos levar para as assembleias também. A segunda parte é eles não aceitam, que foi o que eles falaram aqui. Não vou aceitar, porque a gente... O juiz insistiu tanto que ele falou, escreve aí, não aceita. O que vai acontecer daí para frente? Vai, teoricamente, sorteia o relator e vai para julgamento. O relator se posiciona só sobre os autos. Não vai haver um novo encontro desse tipo. O relator chama o patrão, chama o empregado e diz, discute aí o que você quer. Não, ele vai ler quais são as justificativas nossas, quais são as justificativas deles, e ele vai decidir. A decisão dele é soberana. Passa para um revisor. O revisor pode dar uma opinião contrária. E isso vai para plenário. Então vai ser votado por todos os juízes da sessão de dissídio coletivo. O Bruno está aí, que é advogado, me corrige, tá bom? Mas geralmente a posição do relator é aquela posição que é reconhecida por todos, que é aceita por todos, etc. Bom, nesse sentido é que a gente está montando esse calendário de fazer uma pressão no sentido de que eles voltem à mesa de negociação e reconheçam as nossas reivindicações, entendeu? Mas isso é muito pouco crível, né? Eles pareceram deixar bem claro que eles vão recusar. Por enquanto sim, mas é o jogo deles, né, meu amigo? O jogo deles é dizer, eu não quero. E o nosso jogo é tentar, a nossa posição, a nossa atuação é tentar pressionar. Porque se eles afirmaram que são as escolas que não os deixam, eu até gostaria, mas as escolas não deixam, nós vamos ter que questionar a escola para dizer, você mesmo que está fazendo isso? É você que não deixa ele assinar? Porque o sindicato diz que assina, você diz que não. Foi o que ele colocou aí. Então a nossa posição agora é questionar as escolas. É ir para cima deles e dizer, o que aconteceu? Entendeu? Vocês estão tomando essa posição porque o sindicato diz que toca, vocês estão dizendo que não toca. Então é a nossa pressão nesse sentido agora. Por isso que nós estamos propondo na Assembleia, vamos discutir isso estadualmente amanhã. Amanhã tem uma reunião lá em Campinas, com todos
os sindicatos, nós vamos discutir isso atualmente, a nossa posição na Assembleia. Mas o que foi discutido na terça-feira foi isso, que nós deveremos apresentar para a Assembleia um calendário com 19, paralisação 23, uma Assembleia 23 que pode decidir a greve, cumprindo o rito de greve, pode decidir a greve a partir do dia 28. E temos que fazer força, toda a mobilização possível para parar o maior número de escolas no dia 23. E isso vai dar um sentido muito importante para o nosso movimento. Você viu que só com a proposta de paralisação já deu manchete, já deu matéria no monte de jornal, Valor, na Veja, na Folha de São Paulo, porque a classe média começa a se coçar. Como é que é? Os caras vão parar? O que vai acontecer com o meu filho? E é nessas escolas que a gente tem que investir. Mas nós vamos fazer essa discussão na Assembleia. Em todo o estado, o Sindicato dos Professores levaram a questão aos seus associados. E os professores fizeram a sua manifestação. O assunto foi manchete. Pais de alunos foram avisados e também deram o seu apoio. Veja nessa reportagem da TVT a declaração de um desses pais que resume o sentimento de muitos. Os professores da rede particular de São Paulo, que cruzaram os braços hoje, marcaram nova paralisação para a próxima terça-feira. Com a adesão de 3.200 profissionais, segundo o sindicato da categoria, quase 40 escolas não tiveram aulas nesta quarta-feira. Os principais pontos da discórdia entre os professores e o sindicato patronal são a manutenção da bolsa de estudos integral para até 2 filhos dos docentes, o recesso de 30 dias, a garantia semestral de salário e a unificação das férias, impedindo que elas sejam parceladas. Agora à tarde, os professores se reuniram em assembleia no sindicato da categoria, na zona sul da capital, e depois fizeram caminhada até a Avenida Paulista. O movimento tem o apoio de pais de alunos. E a gente apoia completamente os professores, eles são as pessoas que estão com os nossos filhos, às vezes até mais do que a gente. A gente sabe que essa reforma é um abuso dessa reforma trabalhista, é um absurdo. E a gente não apoia nem a reforma trabalhista e muito menos que atinjam os professores, que são a peça mais importante da educação. Isso todo mundo sabe. Eles querem retirar da convenção a possibilidade de um recesso de 30 dias que nós já temos há muitos anos, alegando que é baseado na nova lei educacional. Bom, a nova lei educacional é de 1997, quer dizer, não adianta 21 anos depois dizer que a nova lei está sendo prejudicada, é uma coisa muito estranha. É um processo que os professores têm entre o final do ano e o começo do ano letivo de 30 dias que trabalha com o recesso. A outra coisa que eles querem retirar é bolsa de estudos dos filhos dos professores nas escolas que eles trabalham. As mudanças na convenção coletiva de trabalho por um excesso de custos. Ora, esses custos já estão embutidos na mensalidade, porque esses nossos direitos já estão vigindo, como eu disse antes, mais de 20 anos. Então, o que eles querem realmente é reduzir custos. Reduzir custos para aumentar a lucratividade, porque a mensalidade já foi dimensionada de acordo com essas condições. O próximo passo é a reabertura de negociações, paralisações para a reabertura das negociações e, efetivamente, sentar à mesa, negociar e assinar a convenção coletiva de trabalho. Mas, em primeira mão, eu quero colocar aqui que um dos reflexos da nossa mobilização foi que o sindicato patronal acenou com a reabertura de negociações. As professoras e também os trabalhadores, os funcionários não docentes, demonstraram para os alunos, para a sociedade, o que estava acontecendo com a sua categoria. Houve muitos atos, houve muitas conversas com os alunos, paralisaram aulas, levaram alunos para o pátio. Eu mesmo participei de uma roda de conversa de um colégio aqui de São Paulo com as famílias, porque a minha neta estuda nesse colégio e eu participei como familiar dela. Então, neste dia, realmente houve uma verdadeira aula de civilidade nas escolas e nas ruas também. Nós fomos para a rua e também demos uma aula muito importante para os nossos alunos e para as famílias. Hoje nós temos notícia de vários grupos de mães, de pais, que estão se solidarizando com
a nossa campanha. Grupos de mães e de pais, inclusive de famílias interescolas, né, que estão passando, né, ultrapassando os próprios muros das escolas, estão se relacionando. Eu acho isso de uma riqueza imensa, né? E que está quebrando essa lógica que o Luiz Antônio colocou de acordos customizados. Porque esta escola tem uma certa característica, aquela escola tem outra característica. No estado de São Paulo, nós temos um patrimônio que não pode ser deixado de lado, não pode ser jogado fora. Nós temos um único texto de convenção coletiva para o estado inteiro. Professor que trabalha em São Paulo, em Birigui, no ABC, em Araraquara, em Presidente Prudente, em qualquer cidade desse estado, da escola particular, tem um único texto. Todos temos os mesmos direitos. E como disse o Luiz Antônio, se é para modificar alguma coisa, é para avançar, além da convenção coletiva, né? Colocar algumas outras condições que podem ser obtidas através ou pela união de todos, pela mobilização daquela escola, pelas condições daquela escola. Mas o texto é o mesmo. Então, esse movimento divisionista de querer fazer um sindicato por escola, uma associação, uma organização por escola, eu acho que foi plenamente derrotado, né? E um dos reflexos, e eu estou falando aqui agora em primeira mão, aproveitando a audiência pública convocada pelo Gianazzi, porque pelo que eu entendi, você convocou tanto Benjamin quanto o pessoal da Associação das Escolas que se dizem diferenciadas aí, e parece que eles não apareceram. Mas, em primeira mão, eu quero colocar aqui que um dos reflexos da nossa mobilização foi que o sindicato patronal acenou com a reabertura de negociações. E a primeira resposta que nós demos a ele foi o seguinte: muito bem, estão citando aí pela imprensa, etc., que nós temos só algumas poucas cláusulas em disputa. Então a primeira coisa é que vocês têm que colocar com clareza as condições que vocês aceitam e as condições que vocês devem. Exatamente, qual é a área de conflito? Qual é a área exatamente de conflito? E coloca quais são as questões. Porque eles dizem, não, porque nós concordamos com isso, com aquilo, etc. e tal, mas o único documento que nós temos, oficial, é o documento que está no tribunal. E o documento que está no tribunal é um documento onde eles negam todas as questões que eles procuram agora defender. Então eles dizem, nós oferecemos aumento real. Quanto? No tribunal está colocado que eles oferecem a média dos índices do INPC. Do NPC, FIP e DIES, né? Ah, não, nós concordamos com homologação no sindicato. Bom, lá no tribunal está colocado que eles não concordam, que eles querem tirar a cláusula. Então, que eles venham a público e digam que efetivamente eles concordam oficialmente. Quais são as cláusulas que eles concordam, que eles aceitam, e quais são as cláusulas que eles querem discutir de uma maneira leal, de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, para que nós possamos levar para as categorias do Estado, para a categoria dos professores e das professoras, e também para a categoria dos funcionários não docentes do Estado de São Paulo inteiro, para uma avaliação. E nós vamos avaliar o que nós queremos, porque nós, efetivamente, pelas palavras de ordem da Assembleia, queremos manter os nossos direitos. E se eles querem proporcionar, ou se eles querem discutir alguma alteração, essa alteração tem que ser apresentada e tem que ser colocada para os professores e para as professoras, para os funcionários não docentes, para nós pesarmos nesse processo negocial, nesse processo de negociação, o que devemos aceitar, o que não devemos aceitar e o que colocamos como contraproposta. Mas essa pressão toda já resultou nesse aceno. E que foi resultado efetivo de toda a mobilização dos professores e das professoras do Estado de São Paulo. Portanto, já foi uma pequena vitória nessa guerra e foi mais uma batalha que nós estamos vencendo
e nós vamos efetivamente ganhar essa guerra no final. É para isso que nós estamos aqui. Eu agradeço a todos vocês, ao mandato de Anásio, ao meu companheiro Eliseu Gabriel, e muito obrigado mesmo. Dia 23 de maio foi o Dia Estadual de Lutas e Paralisações. Em todo o estado, novas manifestações e paralisações já foram determinadas pelas assembleias de professores. E essas manifestações tiveram um efeito muito importante no correr da campanha salarial dos professores da educação básica. Agora é continuar com as manifestações. Os professores seguem em luta na defesa dos seus direitos.